Aleluia. Deus seja louvado. Meus irmãos, daqui a pouquinho nós iremos dar início a esta live. Eu irei aqui pedir ao pastor Elias Soares que entre daqui a pouquinho, tá bom? Comecei uns 10 minutinhos antes para que a gente possa esperar os irmãos entrarem aqui, tá ok? Para que possamos dar início a este trabalho para a glória de Deus. Eu não consigo entrar aqui como se você estivesse online, pelo seu. Esse aqui é o seu, meu? Não é o seu. Você pode entrar pelo da ICM. Não, volta, isso. Já tá pelo coisa. Ou você entra aqui, ó. Não, por aí eu entro pelo meu, se quiser. Então entra pelo da ICM aqui mesmo. Aí, eu fiz isso. Isso aí. Só que você quer que apareça as É, pessoas, porque aí não você dá pra vai- ver. Só você consegue ver. Tá me ouvindo? Roseli tá online. Tá me ouvindo bem aí? Meus irmãos, se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, dê um sinalzinho aí de joia, dê um ok, tá bom? Joaquim, Roseli, louvado seja Deus pela vida de vocês, tá bom? Por favor, eu peço que vocês compartilhem aí, tá bom? Que vocês nos ajudem a compartilhar essa live, para que muitas pessoas possam ser alcançadas aí, tá bom? Perdoe aí o barulho aqui, irmãos, é que não fui eu que contratei aqui o guarda noturno, mas ele fica passando aqui. Tá bom? Mas louvado seja Deus pela vida de todos vocês aí. Amém. Glória a Deus por isso, Joaquim. Glória a Deus. Deus abençoe, tá bom? Vamos compartilhando. Aí, em nome de Jesus. Amém. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Nós vamos, daqui a pouquinho, dar início. Meus irmãos, é muito bom, viu? Tecnologia é coisa de Deus mesmo, né? Não tem jeito. Essas coisas são boas. O duro é que boa parte dela é convertida para o mal, mas tecnologia é uma coisa extraordinária e nos permite hoje poder compartilhar esses ensinamentos, esses estudos, né, que são importantes para nós. E eu louvo a Deus porque nós teremos hoje um mestre, né, falando conosco aqui,
nos ensinando. Pastor Elias, eu creio que todos vocês conhecem. Pastor Elias é um apologeta, é um mestre das Escrituras, um homem... Olha, eu conheço poucas pessoas na face dessa terra que têm uma vida tão dedicada às coisas de Deus quanto o pastor Elias. Um homem que me ensina muito, eu aprendo muito com ele. E louvo a Deus pela vida dele. Daqui a pouquinho eu vou convidá-lo aqui, tá bom? A estar aqui comigo aqui, participando. E vai ser bênção para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, muito bom mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje nós estaremos falando sobre escatologia. Na verdade, eu serei apenas um aluno, um ouvinte aqui, que irá apenas conduzir esta live. Mas nós teremos aqui o pastor Elias falando. O pastor Elias Soares estará falando aqui conosco, nos ensinando, trazendo lucidez à nossa mente, nos preenchendo com este conhecimento bíblico, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Elias, porque o pastor Elias, de fato, ele é uma mente brilhante. O pastor Elias é escritor, tá bom? O pastor Elias, eu vou deixar, irmão, ele vai apresentar os livros dele depois, tá bom? Mas o pastor Elias é escritor, ele tem uma livraria na Conde Sarzeda, ele vai passar o endereço, a loja, e ele tem muito material de estudo, bíblias. Pastor Elias, além de ter uma mente brilhante, de ser escritor, ele também possui uma vasta livraria cheia de preciosidades, tá bom? E se você precisar de algo, vá lá na Conde Sarzeda, procure pela livraria do pastor Elias. Tem também no site www.livrariadopastorelias.com.br, que você vai conseguir muito material com ele. E aí ele ainda te dá uma aulinha gratuita lá. Tá bom? O pastor Elias, ele gosta muito disso. Quem vai na loja do pastor Elias sabe que chegando lá, você é muito bem recebido. O pastor Elias é uma pessoa extraordinária, um homem muito humilde, né? E a humildade aqui, para que fique claro, não é em questão de condição social, posição social. É um homem simples, humilde, que não pelo fato dele possuir uma mente tão brilhante, ser um homem tão instruído, não há vaidade alguma nele, nesse ponto. É um homem completamente simples, que compartilha conhecimento, é um homem que gosta de compartilhar o conhecimento, e é extremamente importante compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento nos liberta, né? Abre o nosso entendimento, nossos olhos, nossa visão espiritual, e isso é muito bom. Roseli, Deus abençoe, graça e paz. Compartilhem aí, por favor, tá bom? Peço que vocês todos compartilhem aí. São 10 horas, tá bom? São 10 horas já. E eu vou chamar o pastor Elias aqui, tá bom? E nós já vamos dar início a esta live. Deixa eu chamá-lo aqui. Aguentem aí, por favor. O pastor Elias estará entrando aqui comigo neste momento de reflexão bíblica, de aprendizado, nesta aula, tá bom? Compartilha aí, irmãos, por favor. Como diz lá em Araçatuba, onde eu fui pastorear a igreja, compartilha com força, irmão. Dá lugar na terra aí, tá bom? Compartilha aí, a glória de Deus. Pedi para minha esposa compartilhar esse link com as pessoas aí do meu celular, esse último link aí, compartilha ele com as pessoas para eles poderem entrar lá, tá bom? O pastor Elias já está chegando aí, ele vai entrar no link e daqui a pouquinho... É o segundo, né? É o último. Manda para onde? Tá no WhatsApp. Tá, mas manda para ele para tá? Com isso, manda para todos aí, todos que estão aí, compartilha com eles.
Isso aqui não é Deus, que eu vi. Agenilson, glória a Deus por isso, meu amigo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos aí, tá bom? Compartilha aí, Agenilson, por favor, na sua página, nos ajude aí nessa noite, tá bom? Meus amigos, eu peço encarecidamente, tá? Por favor, compartilhem essa live para que a gente possa ter o maior número de pessoas possível. Pastor Elias Soares de Moraes. Paz do Senhor, meu pastor. Amém. Tudo bem, pastor Rodney? Glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo nessa noite a esse humilde trabalho, atendendo ao pedido desse que é teu servo e também, se assim posso dizer, teu amigo. Tá bom, meu pastor? Para nós é um prazer imenso poder estar aqui, de alguma forma, colaborando. Eu também sou servo, viu? Amém. Quem não serve para servir, não serve para viver, né? Exatamente. E quem quiser ser o maior, diz que tem que ser servo, né? No reino de Deus é o contrário, né, pastor? É diametralmente oposta. Como é que é? Está inversamente proporcional, né? Exatamente. Meu pastor, as pessoas estão entrando aí, tá bom? Minha esposa está compartilhando aqui. Nós vamos já dar início, já são 10 horas e 3 minutos. Eu quero fazer uma oração aqui, tá bom? Para a gente poder dar início a esse trabalho e que Deus conduza da melhor maneira possível, trazendo luz para o entendimento das pessoas. Tá bom, pastor? Vamos orar. Tudo bem. Amado Deus e querido Pai, nós te damos graças na noite de hoje, Senhor, por este momento tão precioso, tão importante que o Senhor preparou para nós nesta noite. Pai, eu quero louvar a Ti pela vida do pastor Elias, este amigo, este irmão, este que é teu servo, Pai, e que com tanto carinho, Senhor, se dedicou um tempo da sua vida, Pai amado, para estar conosco aqui nesta noite, trazendo conhecimentos, Pai, aos ouvintes, aos nossos ouvidos e corações e mente. Pai, que tudo aquilo que for trazido da parte do teu servo nesta noite, Pai, de conhecimento, que as pessoas possam receber, Pai, com toda a alegria no coração, porque são conhecimentos que iluminam a nossa mente, que abrem os nossos olhos espirituais, Pai, que nos ensinam, Senhor, a maneira correta de conduzir a nossa vida segundo a Tua palavra. Pai amado, que vidas sejam alcançadas através deste trabalho e que o Senhor possa, de alguma maneira, abençoar a vida do pastor Elias, Pai, guardando não só ele, mas a sua casa, a sua família, esposa, filhos, seus negócios, Pai. Que o Senhor possa, nesta noite, ó Deus amado, colocar por terra tudo aquilo que se levantou contra ele, ó Deus amado. Que o Senhor faça cessar este momento tão difícil, Pai, que os teus filhos enfrentam, que o teu servo enfrenta. Dá vitória a ele nesta noite e conduza este trabalho, Senhor. Ó Deus, na mais excelente paz, ó Deus, com a tua presença na tua direção. É o que eu oro te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. 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 Estou igual o senhor, pastor. Eu oro e já estou chorando, sabia? É impressionante. Glória a Deus por isso. Meu pastor, mais uma vez eu agradeço a presença do senhor, tá bom? Eu convidei muitos pastores aí, minha mãe já está online, tem outros pastores online, já pedi para que eles fizessem perguntas ao Senhor, mas nesse momento eu queria que o Senhor já tomasse, assim, a liberdade agora, já para poder fazer divulgação do ministério do Senhor, dos trabalhos do Senhor, e depois, na sequência, nós já entramos com o Senhor aí, falando, né, de forma muito eloquente, como o Senhor sempre fala, com muita sabedoria sobre a questão da escatologia. Tá bom, pastor? Por favor. Perfeito. Bom, eu sirvo a Deus como pastor na Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, a nossa sede ali no Ipiranga, né? E Deus nos deu a graça, eu também casado, pai de 2 filhos, Davi e Abigail. Temos uma livraria ali na rua Conde de Sarzeda, 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo. E, pela bondade de Deus, ele nos deu a graça de escrever alguns livros com a participação do pastor Rodney, que é um excelente capista, diagramador, e o trabalho de diagramação e criação de capa é o mérito dele, né? E eu tenho aqui o livro, ó, Perguntas Difíceis de Responder,
volume 1, com 36 temas. Com quem casou-se Caim? Onde esteve Jesus 12 aos 30? Quero espinho na carne de pau, e por aí vai. São 36 temas. Aí tem esse daqui, ó, tudo capa dele, olha. O volume 2. Jefté sacrificou sua filha. Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha, irmãos, quase 400 páginas. E esse daqui, ó, ficou famoso pela questão da mulher de Jó e do canto do galo, né? O que a mulher de Jó disse? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Na nossa tradução está amaldiçoa. Em hebraico, nós temos ali, Vatomer lo ishto odecha mahazik betumaterra barech Elohim vamut. É isso aí que o pessoal entendeu, o resto eu explico tudo aqui. É isso aí. Então, e ainda o canto do galo, né? Porque na época de Jesus não tinha... Era proibido criar galo e galinha em Jerusalém. Inclusive, eu estive ouvindo num site aí, num canal, uma moça que vai sempre lá para Israel, ela falando sobre isso também e asseverando tudo que nós trazemos aqui nesta obra. E fora isso, aqui nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo com fogo. 59 temas, do outro 75, aqui 312 páginas. Ó, isso aqui também é a arte do moço aí, olha. Pergunta que responder sobre a imortalidade da alma, a vida após a morte, estado intermediário. Nós estaremos dando uma pincelada sobre isso. O rico e Lázaro, ali era uma parábola, uma história real, afinal de contas, o que é que era, né? Então, o ladrão da cruz foi no mesmo dia com Jesus no paraíso ou não foi? Então, são várias questões ligadas à questão da imortalidade. Para vocês terem uma ideia, são quase 500 páginas, num formato grande. E agora, por último, olha só, também tem aqui a assinatura do ele tem aqui também. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Quase 1.200 páginas. Ó, todas essas obras aqui, volume 1, 2, 3, 4, e o dicionário, preço normal seria mais de R$800. Hoje, 430, ele recebe em casa, já com frete grátis, com frete tudo. Grátis, pastor. Frete grátis. Caso alguém se interesse, nós temos um telefone aí, 0 operadora 11 9 46263000, 0 operadora 11 9 49016633. Olha só, facílimo, né? 0 operadora 11 946263000 e 949016633. Tá bom? E assim, dado o recado. Amém. Meu pastor, vamos lá, pastor. Eu sei que escatologia é um assunto muito vasto e eu vi o senhor participando de uma live com o pastor Jamierson e outros dois pastores. Foi uma conferência ali de mestres, né? E eu estou muito longe disso, pastor, né? Na verdade, como eu disse, nós somos aprendizes e eu engatinho ainda. Escatologia é uma área que eu não domino, acho que eu nunca nem quis me atrever a entrar nesta área, mas procuro conhecer o básico do básico. Mas para que a gente possa elucidar, né, a mente das pessoas, um conhecimento sobre essa questão do fim dos tempos, né, de tudo aquilo que é relatado no Apocalipse, que também é falado lá em Mateus 24, né, no Sermão do Monte. Eu acho importante esse pequeno momento aqui, né, de uma breve, como vamos dizer assim a palavra, sistematização, uma pincelada, para que as pessoas possam ter, no mínimo, um entendimento básico, pastor. Porque tem muita gente que tem muitas dúvidas, pastor, a respeito disso. Quando se dará o arrebatamento? De que forma? A vinda do Senhor? Será nos ares? Não será? Né? Jesus nos buscará antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação? Então, todas essas coisas ficam, às vezes, muito negras na mente das pessoas, não conseguem entender. Então, eu queria que o senhor agora, por favor, falasse um pouco sobre isso também, pastor. E aí a gente vai fazendo aqui
uma pincelada nas perguntas, tá bom? E aí, tomara que tenha umas perguntas bem complicadas aí para o senhor responder, que eu sei que o senhor gosta desses mistérios aí, pastor, tá bom? Por favor, pastor. Maravilha. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui não é um desafio, não, um convite aqui, como que eu posso dizer? Deixar um apelo aqui. Quem conhecer alguém que domina a escatologia, me apresente, que eu quero colar nessa pessoa aí. Eu quero colar, quero conhecer também. Quero conhecer quem é esse cara aí, viu? Eu quero que domina. Olha, A escatologia é um campo muito vasto, é um campo que, meu amigo, são muitas perguntas e às vezes sem respostas, são muitas visões na área da escatologia, então tem pessoas que conhecem um pouco, né, mas dominar só eles diziam que o pastor, uma das pessoas que tinha esse domínio da escatologia, mas que a gente vê assim, né, como o senhor mesmo disse, ninguém consegue dominar tudo, né, todo o conhecimento, mas diziam que o pastor Napoleão Falcão era um grande detentor desse título, né? Tem Napoleão Falcão, Abraão de Almeida, né, que deixou muitas obras escritas na área de escatologia. Ele é um exímio escatologista, mora nos Estados Unidos e muito bom nessa área de escatologia, né? É assim, Deus não dá todo o conhecimento para uma só pessoa, até para não ficar vaidosa, né? Então, um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro, um pouquinho para outro. Eu recebi um bocadinho, assim, ó, bem pequenininho, porque eu conheço muita gente boa. Que o senhor consegue dividir esse bocadinho aí com um monte de gente, pastor. Dá para dividir com um monte de gente esse bocadinho. Pois bem, nós vamos então, com a sua permissão, fazer uma breve introdução aqui à área da escatologia. Vamos falar sobre a importância da escatologia dentro da sistemática, né? O que é a sistemática? É a teologia sistemática. Então, quando nós estudamos, por exemplo, Cristologia, Cristologia, a doutrina da pessoa de Cristo, Hamartiologia, a doutrina do pecado, Antropologia teológica, a doutrina do homem, nós temos isso nos seminários e nos livros de teologia, tudo organizadinho, bonitinho. Mas não está assim na Bíblia, né? Alguém organizou isso. E por isso é chamada de teologia sistemática, que foi organizado todo e elaborado esse grande estudo. Então, dentro desse espectro, dentro desse arcabouço de conhecimento, né, da área da teologia sistemática, a escatologia faz parte de umas 10 matérias da sistemática. A escatologia é uma delas, e ela está interligada. É difícil você desassociar a escatologia das demais matérias. Por exemplo, você vai falar da escatologia, você vai ter que falar da antropologia, porque a escatologia tem a ver com o homem. Se você vai falar da escatologia, tem a ver com a cristologia, porque quem arrebata é Cristo. Ela tem também com a pneumatologia, com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que conduz a igreja à presença de Cristo. Está entendendo? Então, a soteriologia. Quando falamos de soteriologia, não tem como desvincular a escatologia da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Por quê? A escatologia é o último estágio da salvação, que nós fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. E quando é que completa a nossa salvação? Por ocasião do arrebatamento da igreja, quando teremos corpos incorruptíveis, imortais e glorificados. Aí vamos dar um tchauzinho pro diabo, pegar e falar, ó, fui, você não pode mais me alcançar. Você está me entendendo? Então, ela está interligada às outras disciplinas. Ela é conhecida na teologia também como o summum bonum do cristianismo, porque ela nos projeta. Essa expressão summum bonum, ela é uma expressão latina, que significa o bem supremo, o bem maior. Porque toda religião, ela tem um fim máximo, um alvo colimado, um alvo principal, que é o final. Nós também temos, e o nosso bem supremo é estar face a face com ele. E eles verão o seu rosto, Apocalipse 22,
4. E o seu nome estarão em suas testas. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e de lá ele não vai sair mais. Aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu sentei com o meu Pai no seu trono. Olha só quanta promessa. Aquele que vencer, eu vou dar uma pedra branca, e na pedra um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que recebe. Olha aí. Isso aí é a esperança do crente. Amados, ainda não foi manifesto que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque do jeito que ele é, nós o veremos. Aleluia! Então é o bem supremo, é o estágio final, é a nossa expectativa final, é o nosso fim glorioso, é a expectativa da igreja. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos considerados os mais miseráveis, desgraçados de todos os homens. Portanto, a nossa esperança não é nessa vida. A nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança é o arrebatamento. A nossa esperança é a ressurreição. A nossa esperança é a glorificação. Aleluia. A nossa esperança é vê-lo face a face. A nossa esperança está no céu com Cristo. Glória. Essa é a esperança do crente. Então, daí, veja que ela se agiganta, a importância da escatologia, não querendo diminuir nenhuma das outras, porque todas estão conectadas. Mas, no fim, o fim será escatológico. Verdade. O fim será escatológico. Portanto, nós temos aí essa grande importância da escatologia. Agora, a palavra escatologia, né? Ela vem do grego eschaton, mais logia, que significa nada mais do que estudo das últimas coisas, o estudo do futuro. Um versículo no Apocalipse que sintetiza principalmente a visão apocalíptica e a nossa interpretação está aqui no versículo 19, capítulo 1, 19, que diz assim, ó: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, a escatologia está ligado no além, no depois, na atemporalidade, na eternidade, na glorificação. Bom, vamos ver se a gente consegue aqui, dentro de alguns minutinhos, dar aqui algumas visões da escatologia. A escatologia, ela tem várias vertentes, né? Tem o amilenismo, tem o pós-milenismo e o pré-milenismo. Eu não vou me deter na explicação pós e nem amilenista, porque não é a nossa visão. Eu vou trabalhar mais a questão da nossa visão, que ela é pré-milenista. E dentro da visão pré-milenista, o que significa pré-milenismo? Bom, pré é um prefixo que dá a ideia de antes. E milenista tem a ver com milênio. Logo, antes do milênio. Nós acreditamos que Cristo voltará, Cristo arrebatará a sua igreja antes do milênio. Nós cremos no milênio literal, num período de 1000 anos do reinado de Cristo aqui na Terra. Isso está dentro de uma visão dispensacionalista. Se alguém quiser se inteirar mais acerca disso, eu quero até indicar uma obra que é do missionário Lawrence Johnson. É o Plano Divino através dos Séculos, a primeira obra que eu escrevi. E, por falar nisso, nós estamos finalizando também uma obra que é de escatologia, perguntas escatológicas difíceis de responder. Será em forma de perguntas e respostas. Mas voltando ao nosso estudo, então, nós temos uma visão pré-milenista, ou seja, de que Cristo voltará antes do milênio e haverá um milênio literal em que nós reinaremos com Cristo. Agora, dentro dessa visão pré-milenista, existem 5 correntes para a questão do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja, porque nós cremos que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. E para essa verdade do arrebatamento, para essa doutrina, existem 5 visões. Primeira, que é a nossa, pré-tribulacionista. E por que pré-tribulacionista? Porque nós acreditamos que haverá uma grande tribulação,
conforme o Senhor Jesus disse em Mateus 24, versículo 15, conforme também foi predito pelo profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 24 a 27, que é chamada 70ª semana de Daniel. 69 se cumpriram, falta a 70ª. E quando Daniel está falando de semana, ele não está falando de semana de dias. No calendário profético de Daniel 9, semana é semana de anos, que tem a ver com uma disciplina de Deus contra Israel no cativeiro babilônico, mas tem uma indicando para o futuro, e que Jesus fez alusão a ela em Mateus 24, no 15 e no 21, falando da natureza desta grande tribulação, que em grego aparece a expressão klipsis megale, que é a grande tribulação. Ela é grande por quê? Ela é grande na sua duração, porque ela será um período de 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. E grande por quê? Porque o Senhor Jesus diz que uma tribulação como essa nunca houve e depois dela jamais haverá. Portanto, é uma tribulação, um momento de angústia para Jacó. Isso daí, na verdade, é o derramamento da ira de Deus, é a punição de Deus contra Israel e contra os ímpios que estiverem aqui por ocasião do reinado do anticristo, que terá apenas essa duração de 7 anos. Portanto, ela terá 7 anos de duração, será uma tribulação como nunca houve, muito intensa, para provar os habitantes da terra. E nós, pré-tribulacionistas, não acreditamos que a igreja estará aqui por ocasião da grande tribulação, porque Deus não nos destinou para passar pela grande tribulação. Isso é apenas uma pincelada. A segunda visão é chamada de pós-tribulacionismo. O pós, como já o próprio prefixo diz, o que é pós é o que vem depois, né? Pós-tribulação significa que Jesus voltará, na visão dos pós-tribulacionistas, depois da grande tribulação. Traduzindo, nesta visão, a igreja passará pela grande tribulação. Aí eu costumo dizer para os pós-tribulacionistas, e eles me devem essa resposta. Eu digo para eles o seguinte: sabe por que eu não sou pós-tribulacionista? Porque na visão pós, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu. E se ela não vai para o céu, conflita com a promessa de Jesus em João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Onde é a casa do pai? É só descrever onde é a casa do pai. Teve um camarada que diz que a casa do pai é nas regiões celestiais, onde estão os demônios, nos ares. Outro diz que a casa do pai é o nosso coração. Eu falei, bom, se é o nosso coração, então antes do Espírito Santo e do Pai habitar em nós, ele estava então sem teto, né? Porque não habitava ninguém. Aí depois, não tendo mais saída, ele disse, não, a casa do Pai é o novo céu e a nova terra. Bom, então ele continua sem casa, porque o novo céu e a nova terra ainda não existe. Olha só aqui. Querendo sair. Então, nesta visão, a igreja não vai para o céu. Jesus disse, né, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então ele prometeu voltar e prometeu nos levar para ele, para que onde ele estivesse, nós também pudéssemos estar. Ora, se ele não tinha intenção de nos levar para a casa do Pai, por que ele falou da casa do Pai? E se a sua intenção era nos deixar na terra, por que nos tirou da terra? Era só deixar e vir aqui resolver o problema aqui. Então fica aquele bate e volta, o ioiô, né? Escatologia bate e volta. Né? Você está entendendo? Gangorra, vai, sobe, mais ou menos isso. Bom, esse é o pós-tribulacionismo, né? E o terceiro é o mesotribulacionismo, que crê que nós passaremos pela primeira fase, 3 anos e meio da grande tribulação, mas não pela segunda fase. Aí existem aqueles
que creem no arrebatamento parcial. O arrebatamento parcial parte do princípio de que tem dois grupos na volta de Jesus. O primeiro grupo, dos salvos que estão com a vida em dia, tá com tudo bonitinho, tá santo, tá perfeito, maravilhoso, esse daí Jesus leva. E aqueles cristãos meia boca, que fica aí brincando com a vida espiritual, você tá entendendo? Aprontando por aí, fazendo as suas tretas, com engano, com mentira, com os pecados, de toda sorte de pecado, esses daí ficarão e vão sofrer aqui na grande tribulação para serem purificados, porque aí eles vão cair a ficha, ver que estavam errados, que Jesus voltou e que eles precisam se consertar, e aí vão ficar bonitinhos e vão subir. Essa visão aí é mais ou menos como um tipo de um purgatório, sabe? Purgatório. Não deu na primeira, mas você vai purgar um pouquinho, aí vão purificar você. E aí você vai. Não. Quem era salvo e não subiu no arrebatamento, não tem chance. Se ele não foi, é porque ele estava sem condições de ir. Aquela hora e depois. Fazer uma pergunta, pastor. O senhor sabe que há muitos anos atrás, logo no início da minha conversão, eu ouvia alguns pastores dizer que alguns serão salvos pela graça, mas na grande tribulação serão salvos pela misericórdia. Alguma coisa, sabe, pastor, que você fica pensando assim, é que nem quando eu ouvi um dia meu avô dizendo para mim assim, meu neto, no céu nós teremos muita surpresa. Isso chega a ser complicado, né, pastor, de se falar, porque foge, né, muito da Bíblia, pastor. Assim, olha, em partes eu concordo com eles. Mesmo? Vou dizer, em partes eu concordo. Agora as pessoas são salvas pela graça e na grande tribulação pela misericórdia, em partes por quê? Porque também será pela graça. Não é que haverá salvação para quem era salvo e não subiu. Haverá salvação para quem ficar aqui e que não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Haverá uma oportunidade. Haverá pregação das duas testemunhas. Sim. Haverá 3 anjos pregando o evangelho. Ora, se 2 testemunhas estarão pregando, se 3 anjos estarão pregando o evangelho eterno, pregar para quê se não vai haver salvação? E depois, quem são aquela grande multidão de Apocalipse capítulo 7, 9 a 17? Quem são aquelas almas que estão debaixo do altar de Deus? Não pode ser a igreja, que a igreja foi arrebatada com o corpo glorificado. E João está vendo almas. Então essas almas vieram de onde? Da grande tribulação. Inclusive, lá em Apocalipse 7, 9 a 17, João quer saber quem são, ou melhor, um dos anciãos. Quem são esses? De onde vieram? Aí João diz, tu sabes, Senhor. Ele falou, estes são os que vieram da grande. Tem alguns que dizem, não é de grande, não, é da grande tribulação. Porque na grande tribulação haverá salvação. Agora, por que misericórdia? Porque Deus, ele age com graça e misericórdia. Eu gosto de usar uma frase que não é minha, é de um autor chamado Warren Wiersbe. Apesar de não concordar com a teologia calvinista, ele é um calvinista moderado que deixou uma frase que eu acho muito interessante e que ela é aplicável. Deus, na sua graça, dá tudo o que nós não merecemos e na sua misericórdia não dá o que nós merecemos. O que é que você merece? Não merece nada. Você é salvo pela graça. E o que você realmente merece? Merece a condenação e o inferno, mas na misericórdia, Deus não te manda para o inferno quando você crê e se arrepende de todo o coração. Agora, o que eu combato na grande tribulação é salvação pelas obras, salvação por sofrimento, que agora é pela graça, mas na grande tribulação você vai sofrer, você vai morrer, e aí é com o seu sangue que você... Aí não. E o sangue de Jesus fica onde? Pastor, eu vi o senhor fazendo eu acho que foi o senhor que participou de uma live com o pastor César Cavalcante outro dia, no programa lá, e se não me engano, alguém fez uma pergunta, e eu não sei, acho que não foi o senhor, alguém não respondeu direito, ou não sei, deu uma pincelada. A pergunta do irmão era assim, pastor, se a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, o Espírito Santo também sairá da terra?
E se o Espírito Santo sair da terra, quem convencerá o homem naquele tempo de grande tribulação? Se o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como eles serão convencidos? Essa foi a pergunta que eu me lembro que eu não consegui ouvir uma resposta dela, pastor. Ah, tá. Então, assim, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Mas as pessoas que assim fazem, ela tem aquela ideia de que o Espírito Santo é esse vaso de água aqui, você pode tirar para cá e ele, se eu tirar ele para lá, ele não está aqui. Se eu tirar ele de lá, ele vem para cá. O Espírito Santo é onipresente. Então não tem como você tirar alguém que está presente em todos os lugares. Sim, é Deus. Tá entendendo? Então, tem coisa que não está escrita ali no versículo, mas aí você tem que interpretar à luz do contexto teológico. Quais são os atributos do Espírito Santo? Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é eterno, ele é transcendente, tá entendendo? Ele também tem a imanência, mas tem também a transcendência. Então, como onipresente, não tem como ele ser tirado. Tirado não tem como. Quem será tirado é a igreja pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está atuando abundantemente na igreja. Correto. E esse poder é que conduzirá a igreja. Então, essa ação do Espírito, tão poderosa como é na igreja, ficará mais limitada, digamos assim, né? A igreja sobe. Mas aqui haverá o convencimento do Espírito. Tanta verdade, se o pastor lê em Zacarias, capítulo 12, há uma promessa de que ele derramará o Espírito de graça sobre o povo hebreu. Haverá uma grande conversão, haverá um grande avivamento em Israel. É Zacarias, deixa eu ver aqui, capítulo 12, olha. Ó, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplica. E não tem só isso, Mateus capítulo 23, versículos 37 a 39. Vamos lá? Depois, se der tempo, eu termino aqui as outras visões, tá? Tá bom, pastor. Bora lá. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos, debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, Baruch haba v'shem Adonai. Ou seja, bendito que vem em nome do Senhor. Quer ver o cumprimento disso? Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo 11. Vamos ver o que está escrito ali em Romanos 11. 11, versículo de número 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que a plenitude dos gentios encerre, que vai acontecer com o arrebatamento da igreja. E assim, olha só, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando eu tirar os seus pecados. Quando é que isso vai acontecer? Daniel, capítulo 9, versículo 24, o propósito da grande tribulação. Não é que Israel 100% será salvo, mas todo remanescente. Tem uma parte que Paulo diz, mas o remanescente é que será salvo. Sim. Aqueles... Ó, capítulo 9, 24 a 27. Quer ler? Pode ler. Esta é a interpretação, ó rei. Não, 9 e 24. 9 e 24, perdão. 9 e 24. 70
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Amém. Glória. Lá ele está dizendo, eu vou tirar os pecados, haverá um grande arrependimento. Aí é só voltar para o capítulo 12 de Zacarias. É pelo capítulo 14 de Zacarias. Ali está a conversão de Israel. Só para ter uma ideia, lá no capítulo 7, capítulo 14 de Apocalipse, há um grupo especial, conhecido como os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. 144 mil. Então haverá conversão. Né? Haverá conversão. Então, só fechando este pensamento, o Espírito Santo estará agindo aqui. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, tranquilamente, o Espírito Santo estará agindo. O que mais? Não, continue, o senhor estava terminando o raciocínio sobre a questão, né, falando sobre a grande tribulação. O arrebatamento. Então, eu vou resumir, porque está faltando poucos minutos para terminar, né? Tá bom. Então, nós falamos sobre arrebatamento parcial. Agora, o arrebatamento pré-ira. O arrebatamento pré-ira, os seus defensores partem do princípio de que a igreja passará pela grande tribulação, 3/4 da grande tribulação. Quando estiver faltando 1/4 para terminar, quando Deus vai derramar as 7 taças e tocar as 7 trombetas, com as 7 pragas e as 7 taças, então a igreja será tirada. Por isso que chama-se pré-ira, porque eles entendem que a ira de Deus é somente a questão das pragas. E aí eles interpretam o Apocalipse 3:10, eu não sei como, porque lá diz assim, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, sim, eu também te guardarei da hora. É aí da hora, da tentação, da provação, da tribulação. É aí que entra aquela questão, pastor, da hora, na hora, que é um ponto que... A expressão grega é ektes horas. Essa expressão ek é uma preposição grega, que a ideia é de dentro para fora. De dentro para fora. Então, se ela é de dentro para fora, a interpretação natural dos pós-tribulacionistas é que Deus nos guardará de dentro. Que a ideia de alguém que está saindo de dentro. Só que ali não diz que é de dentro da tribulação, de dentro da provação, mas da hora da provação. Ou seja, quando essa hora chegar, a igreja é tirada dessa hora e não na hora. Glória a Deus por isso. Outro dia, eu conversando com um pastor amigo, eu até brinquei com ele, ele é pós-tribulacionista, e eu falei para ele, não tem problema, meu amigo. E ele deve estar até online aí, mas eu não vou dar o nome dele, não. Ele falou para mim assim, não, nós seremos salvos, nós passaremos pela grande tribulação. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você passa, eu vou subir e te espero. O pior é que ele não vai chegar nunca, porque sim, se ele não subiu, sim, não vai subir mais. Sim. Mas foi apenas uma brincadeira com ele. Mas é isso, meu pastor. Não dá mais para nós continuarmos, senão não vai ter oportunidade para ninguém fazer pergunta. Eu tô olhando aqui para saber, para ver, né, os irmãos fazerem algumas perguntas aqui. Mas os irmãos parecem que estão meio acanhados hoje, viu, pastor? Ah, é? Teve uma irmã de Araçatuba que ela fez até aquela pergunta inicial que o senhor falou, porque ela falou, desculpe a minha ignorância, mas o que é escatologia? O senhor tinha falado no início. Já foi respondido. No início, né? Sim. Mas os irmãos estão meio com vergonha de perguntar aqui, pastor. Mas eu vou perguntar algumas coisas para o senhor aqui. Bora lá, então. Eu tinha feito um pequeno dicionáriozinho aqui. Por exemplo, pastor, nós sabemos que existirá o tribunal de Cristo, né? Uhum. Quem passará por esse tribunal, pastor? Todos os salvos do arrebatamento. Sim. Os salvos do arrebatamento. Hã? Se não me falha a memória, é Apocalipse, porque existe uma
uma dúvida com relação a isso, eu não estou dizendo que seja minha, mas isso também não também... é problema. Quem é que não tem dúvida? De forma nenhuma. Mas, por exemplo, para que os irmãos compreendam bem, porque uma coisa é ouvir da boca de um mero pecador como eu, mas ouvir da boca de um mestre do Senhor. Eu não sou pecador, né? Não estou dizendo que o senhor não é, mas eu falei que o senhor é mestre. Isso daí eu tenho que pelo menos dar essa honra para o senhor. Pecador é todo mundo. Como disse, Deus olhou e não viu um justo sequer. Quando fala sobre o grande trono, pastor, Apocalipse 20, verso 11, diz: E vi um grande trono e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus e abriram seus livros, e outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Quem são esses mortos, pastor? Então, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Que tem o livro da vida e os livros. São duas coisas diferentes. Então, por favor. Os livros. Muito bem. Os livros. Eu até depois indico, o pessoal quiser assistir. Eu estive falando esses dias no canal PR Elias Soares Oficial. Eu falei sobre a ressurreição, o juízo do grande trono branco, falei sobre isso, né? Então, o juízo do grande trono branco. Trono branco fala de pureza, fala de justiça, é isso que fala. E esse juízo não é para o crente, porque aquele que crê no Senhor Jesus não entrará em juízo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque esse tribunal é de condenação. Não é de galardão e de recompensa, é de condenação. Então, aqueles cujas obras estiverem escritas nos livros, falei igual espanhol, livros, eles serão condenados segundo as suas obras. Porque aquela história que o pessoal conta, não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Isso é balela, é conversa fiada. Existe gradação de pecados. Tá entendendo? Existe pecado, por exemplo, lá em Lucas 12, 47, está escrito assim, aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, será castigado com muitos açoites. E aquele que não soube a vontade do seu Senhor, mas praticou obras dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. Traduzindo, lá no Lago de Fogo, a duração do castigo é a mesma para todos, mas a intensidade e o sofrimento do castigo será diferente, porque as obras praticadas foram diferentes. Sim. Assim como o galardão, pastor? Também será diferente. E tem gente que não vai nem sequer receber galardão, não vai receber nada. O senhor consegue dar uma explicada? E qual tipo de galardão é esse, pastor? Que tipo de galardão seria esse? Eu ouvi alguns dizerem que são pedras na coroa. Vamos só terminar, então, de falar sobre o julgamento. Quem são aqueles, que senão vai ficar aquele fio solto. Não, tá ok, desculpa. Saber quem são aqueles. Quem são os mortos? O que é esse grande trono branco? E a primeira pergunta, veja bem, que tem uma cadeia de perguntas. Você quer saber o que é o tribunal de Cristo. Sim, a diferenciação, né? É isso. Então, o grande trono branco é o trono de julgamento para os ímpios. Quem são os mortos? São os mortos que ressuscitaram na segunda ressurreição, que não é ressurreição para a vida. Se o pastor lê Apocalipse 20, versículo 4, há uma ressurreição, que é a primeira ressurreição, que é dos salvos, na grande tribulação. Mas no versículo 5 e 6, há uma segunda ressurreição que é depois do milênio. Esse não é para salvos, é para perdidos. E eles ressuscitarão para enfrentarem o grande trono branco, o juízo final. No mesmo versículo 4, né, pastor? No mesmo capítulo 20. Sim, versículo 4, 5 e 6. Capítulo 20, verso 4. E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Isso daí fala da igreja? Isso aí é outra coisa. Esse trono é uma coisa. Esse trono é uma coisa, o tribunal de Cristo é outra coisa, e o trono branco é outra coisa. São três coisas. Tá? Esses que foi dado o poder de julgar é o mesmo que está lá em Mateus 19, 28. E vós que me seguistes,
quando na regeneração vocês irão se assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tá? E fora isso, além dos apóstolos julgarem as 12 tribos, gente, isso aqui vai muito tempo. Vai. Nós, a rainha de Sabá, os ninivitas, os anjos bons, nós julgaremos os anjos, nós julgaremos o mundo. A rainha de Sabá julgará a geração de Jesus. Os ninivitas ressuscitarão para julgar a geração de Jesus. Desse julgamento nós não participaremos, mas eles participarão. Do julgamento da geração de Davi, a rainha de Sabá participará, mas nós não participaremos. Nossa participação é julgar o mundo e julgar os anjos. Então nós faremos parte do juízo. E os 12 apóstolos julgarão também Israel na regeneração. Então haverá vários tribunais de julgamento. Agora, vamos por parte, né? Como já dizia o... primeiro, Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, Romanos capítulo 14, versículo 10. Não precisa ler, porque senão não vai nem dar tempo. Tá bom. E 2 Coríntios 5, 10. Tribunal de Cristo, para recebimento de galardões. Como é que nós vamos saber? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15. Haverá pessoas que receberão galardões. Quem vai receber? Aqueles cujas obras for de ouro, de prata e pedras preciosas. Quem não vai receber? Os que a obra for de madeira, de feno e de palha, porque o fogo vem, queima e absolve tudo, e vira tudo cinza, então não tem nada. Esses tais serão salvos mesmo assim, todavia como que pelo fogo. O que significa isso? Um prédio está pegando fogo, aí você tem um cofre cheio de joias, só que o segredo leva um tempinho lá, tá entendendo? Tem um delayzinho lá para a porta do cofre se abrir. Só que o fogo está tomando conta. Se você esperar o tempo do cofre, você vai ficar junto com o cofre calcinado, incinerado, torrado, vai virar pó. O corpo de bombeiro chega para salvar. Ele leva o cofre ou leva você? Você olha do jeito que você já deve estar queimado, acho que ele vai no cofre. Não, ele vai levar você. Não, sim, estou só apenas fazendo uma brincadeira. Você está entendendo? O corpo de bombeiro, ele tem um pacto ali com a vida, né? Não com as coisas. As coisas você conquista, a vida só na ressurreição. Então ele vai salvar primeiro a vida. Então você vai escapar como que pelo fogo. Escapar como que pelo fogo é ser salvo só pela sua vida. O que o Senhor disse para Ló e para sua família? Escapa-te por tua vida. Por tua vida, vai. E a mulher dele, depois de haver sido salva, já estava salva, o que ela fez? Olhou para trás. Olhou, mas foi olhar o quê? As salinas, que a riqueza naquela época era sal, e de onde vem a nossa palavra salário. Então ela foi olhar, como ela amava muito sal, não estava feliz em ter sido salva, o Senhor falou, então eu vou fazer uma homenagem para você, você vai virar uma estátua de sal. Pois é, né, pastor? Você está me entendendo? Então, os que não recebem galardões, eles estão no tribunal de Cristo, eles estão salvos, mas sem galardões. E aí eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque Deus, ele não está preocupado com o que você faz, e nem com a quantidade de coisa que você faz, mas o porquê você faz o que você está fazendo. Quais são as motivações do seu coração é muito mais importante para Deus, porque Deus, antes de receber o que você faz, ele recebe quem está fazendo. Antes de receber a sua oferta, ele recebe o ofertante. Então, o que você faz, o que você tem, o que você entrega para Deus, Deus não precisa de ouro, não precisa de prata, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Ele quer você, ele está preocupado com você. Amém. Glória a Deus por isso. Meu pastor, eu sei que a gente tem aí uns 15 minutinhos só para a gente dar o horário. Ainda tem isso? Tem uns 15 minutinhos ainda. Tem uma... Assim, voltando um pouquinho para o início desse princípio de dores, né?
que nós temos visto aí, segundo lá Mateus 24, assim, são perguntas muito simples, pastor, para que as pessoas comecem a entender de uma forma bem didática toda essa questão. Porque até o senhor tem vídeos sobre isso, falando nos livros do senhor, o senhor tem um material vasto aí que fala também, o senhor tem lives sobre essa temática, né, que aprofunda um pouco mais. Mas quando a gente olha para Mateus 24, essa questão do princípio das dores, pastor, é possível identificar o que acontece hoje naquilo que Jesus disse no Sermão do Monte? Nós podemos fazer essa aplicação? Então, isso aí que ele disse, desde a época dele está acontecendo. As perseguições, as guerras, falsos profetas, falsos apóstolos. Paulo não enfrentava os falsos apóstolos, falsos profetas, não combatia as heresias, o aumento da heresia, o esfriamento do amor, tudo isso aí, desde o primeiro século, tem acontecido. Imagina as pessoas que estavam lá no ano 70 da era cristã, com aquela grande perseguição, o general Tito oprimindo todo mundo e matando, Nero botando fogo nos cristãos, colocando eles no Coliseu de Roma. E é aí que os preteristas, né, que eu nem apresentei essa questão, que vai longe também, o preterista é aquele que acredita que tudo que Jesus falou já aconteceu, não tem mais nada para acontecer, já está tudo certo. Então, pastor, o princípio de dores... diga. Não, desculpa, eu achei que o senhor já tinha concluído. Pode falar. Princípio de dores. Não, já terminei. Pode falar. Não, tem uma pergunta aqui do irmão João Leite. Qual é o principal trabalho de Jesus no céu após o arrebatamento? Principal? Eu acredito que é o que Jesus fará no céu após o arrebatamento. Eu acho que é essa a pergunta. Bom, ele vai continuar, é claro, fazendo o que ele sempre faz, né? Porque haverá pessoas aqui ainda na grande tribulação para as quais ele também continuará a interceder. Interceder, ok. Interceder. Agora, o que ele realmente está fazendo, assim, com todo respeito, é uma boa pergunta para fazer para ele, né? Porque a única coisa que nós sabemos é que ele está lá para interceder, para mediar, é o nosso medianeiro, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, nós sabemos que ele faz a mediação e a obra da intercessão. Eu não sei se esse irmão aí, ele é adventista do sétimo dia ou não, que geralmente os adventistas acreditam que lá tem um santuário onde Jesus está fazendo sacrifício. É outra história. Ele não é. Tá bom. Meus irmãos, alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Por favor, façam para o pastor. Nós temos aí ainda... Agora deu 14 minutos, nós temos para terminar. Pastor, fala mais um pouco aí dos seus materiais, enquanto eu espero os irmãos aqui. Não sei se o senhor quer focar mais aí. Falar também sobre a sua rede social, pastor. Que o Olha senhor aqui, alguém quiser o nosso dicionário, são quase 1.200 páginas, dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Trabalhamos aqui etimologia de nomes, de palavras, nomes de pessoas, rios, vales, montes de Deus, deuses, a questão dos costumes, cultura, interpretação, predestinação, livre-arbítrio. Gente, é um compêndio que já está na segunda edição. Essa é a verdade. Está na segunda edição. Essa obra custa R$360. Só que hoje, se você quiser, a gente manda pelo correio para você. Você paga R$180 e apenas R$20 de frete para todo o Brasil. Todo o Brasil. 0 operadora 11 9 4901-6633, 0 operadora 11 9 4626-3000. Pode entrar na nossa loja virtual também, livrariadopastorelias.com.br. Se quiser, pode nos contactar lá na livraria. Rua Conde de Sarzeda, 160, loja 27. Aí depois tem os livros de perguntas difícil de responder, volume 1, 2, 3, 4. A gente faz lá um pacote abençoado, tem um curso de hebraico também, de 680 por 180. Você que quer falar um pouquinho, ler em hebraico, transliterar, ele é especificamente para você ler, para você transliterar e para você também escrever. Aprende a ler, escrever e transliterar. Sabe o que é você pegar a Bíblia hebraica e começar a ler? Esse curso também é para você, apenas R$180. Você recebe ainda, recebe o livro,
recebe o áudio do livro, uma Bíblia hebraica em áudio e 12 videoaulas. Que maravilha. Pastor, o senhor tem o canal do senhor, né? Pastor Elias Oficial, que está no YouTube? PR Elias Soares Oficial e no Instagram, Pastor Elias Responde. Tudo junto. Isso. Pastor por extenso, Elias Responde. Amém. Tá bom, meus irmãos, entrem lá, curtam, sigam o Pastor Elias, tá bom? Por favor. Em breve eu vou subir esse vídeo aqui no canal do YouTube, porque ainda não consigo fazer lives pelo celular por conta da quantidade de inscritos. É um canal muito novo, tá bom? Mas vai ser um canal edificante também, com pessoas com essa maestria que o Pastor Elias tem. Pastor, as pessoas realmente elas preferem mais ouvir do que fazer perguntas. Mas eu acho que, de uma forma bem sistematizada, aqui ficou claro para alguns irmãos aqui, né? Sobre a questão do arrebatamento, sobre a questão da pós e pré-tribulação, né? Sobre as bodas do Cordeiro, como o senhor falou, sobre o galardão. Tem algum outro ponto extremamente importante que o senhor diria assim, olha, meus irmãos, ou eu sei que tem muita coisa, pastor. Tem muita coisa. O importante, eu vou ler aqui, olha, está na primeira epístola de João, capítulo 3, 2 e 3. Esse, para mim, é de fundamental importância. Primeira de João. 3, 1 a 3. 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Agora olha o 3. Esse 3 aqui e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor. Mantendo sempre essa esperança. Se você tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. E siga a paz com todos e a santificação. Porque não adianta ele se manifestar. Se você não entrar por esse caminho, pode ser confundido na sua vida. Amém. Amém, meu pastor. Meu pastor, realmente os irmãos aqui ficaram hoje só ouvindo, não teve muitas perguntas. Amém. Como eu disse ao senhor, eu sou um mero aprendiz e eu procuro ouvir para poder aprender, né? E ouvir sempre do senhor de forma excepcional é muito bom. Tá bom? Pura. Os irmãos estão escrevendo aqui que é bênção pura, estão gostando demais. Teve uma irmã que disse, é muito bom, e minha mãe mesmo disse, é tão bom que deveria ser mais de 1 hora, né? As pessoas falam assim, não é vergonha, que o assunto é tão bom que nós estamos nos alimentando. Então, assim, as pessoas elas precisam ouvir, né, pastor? Elas precisam ouvir. Inclusive, no livro do Apocalipse, tem 3 bem-aventuranças, no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que ouve, bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que guarda. Glória a Deus por isso. Primeira bem-aventurança, bem-aventurado que ouve. Ouve. Verdade. Os bem-aventurados. Maravilha, meu pastor. Meu pastor, então, eu acho que já deu horário, são 11 horas, 1 hora, né? Eu acho que já tá bom, tá bem. Quero agradecer ao senhor mais uma vez. Desculpa por ter ocupado o teu tempo, mas eu acredito que o senhor preparou o Senhor nessa noite para estar aqui nos alimentando dessa forma tão especial, tá bom? O tempo é pouco, mas foi um tempo extremamente importante e brilhante para nós aqui, tá bom, meu pastor? Amém. Eu é que agradeço. O meu tempo é o tempo de Deus, né? Porque nós estamos aqui para servi-lo. Amém. Bom, para nós é um prazer poder estar colaborando de alguma forma, né?
E, na verdade, quem aprende não é quem aprende, é quem ensina. É bom demais, pastor, é bom demais aprender com os mestres que Deus levanta. Meu pastor, mais uma vez, sou grato a Deus, tá bom? Os irmãos estão agradecendo aqui o senhor aí, tá bom? Os irmãos, Muito bem. irmão Joaquim, irmão Renato. Soares, é gente boa. Soares, é mais um. Esse daqui foi, ele foi membro da igreja que eu pastoreei lá em Araçatuba, e hoje ele está morando em outra cidade, mas disse que vai voltar para São Paulo. Muito Coisa bem. boa. Pastor, obrigado, tá bom? Deus abençoe o senhor. Eu quero pedir que o senhor, por favor, faça essa oração e nos despeça nessa noite aí, nessa noite tão especial. Depois eu subo essa live e os irmãos compartilham. Manda um abraço para Abigail, para toda a família aí, tá bom? E acompanhe a live do pastor Elias. Como diz o outro, eu vou terminar essa oração, vou encerrar e vou comer um trem, como diz o mineiro. Olha, é bom. Eu não jantei ainda, vou comer um trem agora, tá bom? Amém, pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para Te louvar, glorificar e bendizer por essa oportunidade singular de podermos estar meditando na Tua palavra, palavra que nos dá vida, que nos abençoa. Te agradeço, Senhor, por este canal, pela vida do Teu servo, pastor Rodney, e por todos os irmãos que estiveram presentes aqui assistindo a essa live. Derrama sobre nós a Tua graça, nos dá uma noite na Tua presença e ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre nos preparando para o grande encontro, para o encontro final, no dia do arrebatamento. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa os nossos familiares, dá ao Teu povo uma bela noite, abençoa todas as famílias da terra e que essa live também possa alcançar pessoas que ainda não são salvas. Olha também para essa questão dessas guerras que estão acontecendo ao redor do mundo. Sim, e só o Senhor sabe o desdobramento de tudo isso, até onde isso vai. Tem misericórdia, estende a Tua poderosa mão. Nós Te louvamos e glorificamos por esse momento de paz, de comunhão na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja e permaneça conosco, hoje e eternamente. E dizemos amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Boa noite, fique na paz. Obrigado. Estou encerrando. Amém. Meus irmãos, obrigado pela presença de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos de todo o meu coração, também vocês que estiveram aí presentes. O pastor Elias veio aí, né, veio abrilhantar essa noite aí com conhecimento, tá bom? Eu sei que é um assunto bem extenso, mas de uma forma bem objetiva, pastor Tiago acabou de chegar, chegou na hora da bênção apostólica. De forma bem objetiva aqui, o pastor procurou ser, né, sucinto aqui nas explicações, tá bom? Os irmãos não quiseram fazer muitas perguntas, mas eu acredito, como minha mãe mesmo disse, foi muito edificante, de fato né, entender um pouquinho mais, né, o importante é conhecer o básico, irmãos, o mínimo que nós precisamos é de um básico conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus, compreender, né, a verdade bíblica para a nossa vida, e isso é importante, tá bom? Isso é importante. Normalmente a gente estende a live até 1h20, às vezes passa 1h30, mas hoje eu fiz aí 1 horinha, né, 1h05 agora, e eu já vou terminar, mas quero ser grato a Deus também, pela vida de todos que estiveram aqui, tá bom? E aí eu vou pedir que você, por favor, agora eu quero pedir pela igreja, né, por esse projeto chamado ICM, que é a Igreja Cristã Missionária, e ela existe no Malawi, Moçambique, e em breve estará sendo instituída, na verdade, aqui fisicamente no Brasil, tá bom? Olha aí, o Agenilson agora vem falar que ele não conseguiria responder suas perguntas. Você fugiu, Agenilson, estou de olho em você. Mas glória a Deus por isso, tá bom? A Igreja ICM, irmãos, ela conta com ajuda, tá? Ajuda de alguns irmãos que contribuem para que a gente possa enviar recursos lá para o Malawi e também trabalhar aqui no Brasil,
tá bom? Esse equipamento que a gente usa aqui também é adquirido com a ajuda dos irmãos, com a contribuição dos irmãos, tá? E eu queria pedir aos irmãos, a todos vocês, que por favor nos ajudem, tá? Ofertem, depositem uma oferta missionária. Nós enviamos sempre dinheiro para o pastor Mofola, ele compra alimento, ele compra vestes, o pastor Mofola comprou um terno depois de anos, muitos anos que ele não tinha terno, não tinha gravata. Nós mandamos um último recurso para ele agora. Ele comprou um terno para ele, os irmãos da igreja ficaram surpresos, olharam e falaram: nossa, o pastor Mofola está de terno, que bonito. E o dinheiro que nós enviamos para o pastor Mofola agora, com a ajuda, pastor Almeida, que é um mantenedor dessa obra da Igreja Nova Aliança, assim como outros irmãos, os irmãos lá da Igreja do Malawi fizeram um almoço de Páscoa, né? Foi algo assim lindo. Tá lá na página no Facebook, tá bom? Eu postei, acho que foi esses dias mesmo. Os irmãos, eles se reuniram, eles estavam cantando, eles conseguiram uma caixa de som, eles estavam louvando, adorando a Deus, porque a intenção deles foi: nós vamos agradecer a Deus e nos reunir como um corpo todo e dividir o alimento que nos foi enviado lá do Brasil, né? E eles são gratos a Deus por tudo isso. Então, esse trabalho é um trabalho muito bonito. É uma igreja muito simples, é um povo muito pobre, muito humilde, mas é um povo crente e carente, irmão, carente de ajuda. Então, eu queria pedir a sua ajuda aí, tá bom? A sua contribuição, contribua. Tá passando o Pix aí, tá bom? O Pix é o meu e-mail, rodneybarone@hotmail.com. Nos ajude. Qualquer oferta, irmãos, é muito bem recebida e com toda a gratidão no coração, tá bom? Eu peço que vocês, por favor, nós estamos com o nosso canal no YouTube e em breve eu vou subir essa live, esse vídeo aqui para lá, tá bom? E nós estamos tendo uma série de estudos aí, nós vamos ter culto online. Na terça-feira que vem nós teremos... Nós fizemos com... Sim, nessa terça passada agora nós fizemos o estudo sobre armatiologia. O diácono Jefferson estava falando sobre armatiologia e o diácono Jefferson, aí agora o irmão William Ataíde fez a pergunta. O diácono Jefferson fez o estudo, a primeira parte do estudo sobre a armatiologia, a doutrina do pecado, e ele vai continuar terça-feira que vem, tá bom? A partir da semana que vem, nós já vamos entrar numa nova série de ministrações. Não será aqui um estudo, serão ministrações bíblicas, tá bom? Aos nossos corações. Eu vou convidar alguns irmãos, uma missionária, alguma pessoa que irá trazer uma palavra bíblica e cristocêntrica, tá bom, irmãos? Esse é o propósito. Mas lembrando de alguma coisa? Se inscreva, por favor, no canal do YouTube. Eu preciso, irmãos, de 50 pessoas no mínimo para poder começar a fazer lives pelo meu celular. Antes disso eu não consigo. Nós temos 27 pessoas. Por favor, corre lá, se inscreva lá no canal do YouTube, você vai nos ajudar aí, tá bom? É ICM Igreja Cristã Missionária, é nosso canal do YouTube. Procura lá, é a carinha de um leão, a parte de cima do YouTube lá é amarela, tá escrito "O Assunto é Cristo", que é o nome do canal. Entra lá, por favor, tá bom? Nos ajude aí, nos ajude a divulgar, tá bom? Aí eu peço que você compartilhe mais uma vez e eu agradeço de todo o meu coração, tá bom? Já foi orado, já foi dada a bênção apostólica. Então aqui eu me despeço de todos vocês e em breve teremos mais, tá bom? Como eu sempre digo, esse projeto é de Deus que foi confiado a nós, tá bom? E essa obra conta tanto comigo quanto contigo, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Forte abraço, permitindo Deus, até a próxima. Fui.